Eu pensei que tinha o marido perfeito, até ouvir os gemidos abafados vindo do banheiro. Atrás da porta trancada, ele transformava nosso bebê em vítima de sua raiva silenciosa. Quando vi as marcas roxas, percebi que o monstro estava usando a hora do banho para esconder seus crimes. Olá, meus queridos amigos. Que maravilha é conversar com vocês hoje. Eu sou Helenir Medeiros, 73 anos de idade, e moro na minha casinha aconchegante em Curitiba, Paraná. A vida me ensinou muitas coisas, algumas boas, outras que eu gostaria de nunca ter aprendido, mas todas me moldaram em quem eu sou hoje. Acordo todas as manhãs e preparo uma xícara de café. É um ritual que mantenho há mais de 50 anos. Aqueço a água na medida certa, não muito quente para não amargar, depois preparo com cuidado, assim como minha avó Abigail me ensinou. Sento-me na varanda da frente, de frente para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, e observo os pássaros visitarem minhas flores. É um momento de paz que conquistei depois de enfrentar muitas tempestades na vida. Comecei essa rotina quando meus netos eram pequenos. Era uma forma de criar momentos especiais quando eles vinham me visitar. Meu neto mais velho, Theo, que tem 17 anos agora, adorava acordar cedo comigo para ver o nascer do sol enquanto eu preparava meu café. E Lara, minha doce neta de 15 anos, sempre queria aprender como eu fazia, mesmo quando era bem pequena. Essas crianças foram como uma luz, iluminando meu caminho quando pensei que viveria para sempre nas sombras. Antes delas, eu raramente saía de casa e mal falava com alguém. Mas essas crianças trouxeram de volta algo que eu havia perdido há muito tempo: esperança. Foi por elas que comecei a cuidar de mim novamente, a plantar minhas flores e a fazer meu café diário, como uma celebração da vida que continuava apesar de tudo. E você, meu querido espectador assistindo agora, me diga nos comentários: de qual cidade você está assistindo? E em que momento do dia você encontrou este vídeo? Com o café da manhã, depois do almoço ou à noite antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempo do seu dia para ouvir as histórias desta avó. Deixe-me saber. Ok, vamos criar uma corrente de bondade. Hoje, vou compartilhar uma história muito dolorosa, mas que precisa ser contada, porque às vezes o mal se esconde atrás de sorrisos e palavras doces. Às vezes, aquele que parece ser o príncipe encantado esconde um monstro por trás da máscara. E eu demorei demais para ver isso. Quase me custou o que eu tinha de mais precioso. Vou contar como descobri que meu marido, que todos achavam ser perfeito, estava escondendo um segredo terrível atrás da porta do banheiro. Esta é uma história sobre às vezes precisarmos de coragem para enxergar a verdade bem na nossa frente. Sobre como o amor pode nos cegar, mas também nos dar a força de que precisamos quando chega a hora de proteger aqueles que amamos. Fiquem à vontade, meus amigos, porque esta é uma história que precisa ser ouvida. Eu nasci em Ponta Grossa, uma pequena cidade perto de Curitiba. Era 1952. O Brasil estava vivendo uma época diferente, mas em nossa casa, as coisas sempre foram difíceis, independentemente do que estivesse acontecendo no resto do país. Meu pai, Teodoro Medeiros, trabalhava como sapateiro. Tinha mãos fortes e calejadas, mas um coração macio como veludo. Minha mãe, Genoveva, era costureira e bordadeira, uma das melhores. Ela fazia vestidos deslumbrantes, especialmente para jovens que iam se casar. Éramos 4 irmãos, eu a caçula, Saulo, o mais velho, Alberto, o do meio, e Carlos, que veio logo antes de mim. Nossa casa era pequena, de madeira, com um telhado que sempre vazava quando chovia forte. Tinha um corredor cortando o meio, 3 pequenos quartos, uma sala de estar que também servia de oficina do meu pai, e uma cozinha com um fogão a lenha que aquecia a casa inteira durante os frios invernos do Paraná.
O banheiro ficava nos fundos, uma casinha de madeira que tínhamos medo de visitar à noite. No quintal, minha mãe mantinha uma horta e algumas galinhas, o que ajudava a colocar comida na mesa quando o dinheiro era escasso. A vida era simples, mas tinha suas alegrias. Íamos à Igreja Batista todos os domingos, e depois, meu pai nos levava para tomar sorvete na praça quando sobrava um dinheirinho. Eu amava os domingos por esse motivo, e também porque era o único dia em que podíamos brincar sem muitas responsabilidades. Durante a semana, acordávamos com o cantar do galo, tomávamos café com leite e pão caseiro com a geleia de maçã que minha mãe fazia, e depois ajudávamos nas tarefas antes de ir para a escola. Eu varria o quintal, alimentava as galinhas e ajudava a estender a roupa. Depois da escola, eu ajudava minha mãe com bordados simples. Foi ela quem me ensinou a costurar e fazer crochê, habilidades que me trazem tanto conforto hoje. Na escola, eu era estudiosa. Adorava ler e escrever e sempre levava para casa os livros que Dona Heloísa me emprestava para terminar a leitura. Meu pai dizia que eu tinha cabeça boa para aprender. Mas naquela época, para uma menina de família humilde, estudar além do ensino fundamental era quase impossível. Mesmo assim, eu sonhava em ser professora um dia. Entre meus irmãos, Carlos sempre foi o mais determinado. Desde pequeno, tinha um ar sério e sempre dizia que seria policial quando crescesse. Ele e Saulo eram muito próximos, sempre fazendo planos juntos. Alberto era o mais quieto, parecendo sempre estar pensando em algo importante. E eu, como o bebê da família, era um pouco mimada por todos, especialmente pelo meu pai. Os jogos da minha infância eram simples: Cinco Marias, pular corda, esconde-esconde com as crianças da vizinhança. Minha melhor amiga era Zilda, filha de Dona Gertrudes, que morava 3 casas depois da nossa. Brincávamos com bonecas de palha de milho e fazíamos tortas de barro no quintal dela. Mas nem tudo era um mar de rosas na minha infância. A pobreza era uma companheira constante, e as dificuldades também. Lembro-me de uma vez em que comemos apenas fubá com leite por quase uma semana, porque meu pai adoeceu e não pôde trabalhar. E havia o tio Júlio, irmão da minha mãe, que vinha nos visitar ocasionalmente. Ele bebia demais e, quando bebia, ficava com um olhar que me assustava. Meu pai não gostava quando ele aparecia, mas minha mãe dizia que era seu dever ajudar o irmão. Foi durante uma das visitas do tio Júlio que tive meu primeiro encontro com o medo real. Eu tinha uns 8 anos. Estava sozinha em casa, ajudando minha mãe a preparar o almoço, quando ele chegou. Minha mãe precisou sair para comprar algo que estava faltando e me pediu para continuar mexendo os feijões no fogão. Assim que ela saiu, o tio Júlio entrou na cozinha. Olhou para mim de um jeito estranho, me chamou de minha bonequinha e queria que eu me sentasse no colo dele. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Graças a Deus, naquele momento, Carlos voltou da escola. Quando ele entrou, meu tio mudou completamente de comportamento, voltou para a sala e fingiu estar dormindo. Naquela noite, contei a Carlos o que tinha acontecido. Ele tinha apenas 12 anos, mas olhou para mim com a seriedade de um adulto e disse: Helenir, não se preocupe. Eu vou te proteger. Ninguém vai te machucar. E não é que ele cumpriu a promessa? No dia seguinte, não sei o que aconteceu, mas o tio Júlio foi embora bem cedo e nunca mais apareceu na nossa casa quando eu estava sozinha. Foi ali que nasceu um laço especial entre Carlos e eu. Ele se tornou meu protetor, meu herói. Sempre que eu tinha um problema, era para ele que eu corria. Quando as meninas da escola zombavam das minhas roupas remendadas, era ele quem me consolava e dizia que um dia tudo seria diferente. E quando eu tinha medo de alguma coisa, bastava pensar que Carlos não deixaria aquilo acontecer. À medida que crescíamos, Carlos manteve a promessa de me proteger. Estudou muito, conseguiu entrar para a polícia e subiu de posto com o tempo. Sempre sério, sempre íntegro, sempre justo. Ele se tornou um homem que impunha respeito só de entrar em uma sala. E eu me sentia segura sabendo que tinha um irmão assim.
Saulo seguiu o caminho da carpintaria, aprendeu o ofício com um vizinho e montou uma pequena oficina. Alberto foi trabalhar em uma fábrica em Florianópolis e se mudou para lá. Eu continuei ajudando minha mãe com a costura e o bordado, sempre sonhando com uma vida diferente, mas sem saber como alcançá-la. Quando completei 12 anos, minha mãe começou a me ensinar todos os segredos de ser uma boa dona de casa. Como fazer arroz que não ficasse empapado, como tirar manchas difíceis das roupas, como cerzir meias. Uma mulher precisa saber cuidar do lar e da família, ela dizia. É a nossa missão nesta vida. Eu aprendi tudo direitinho, mas no fundo do meu coração, eu queria algo mais. Eu queria estudar, queria conhecer o mundo além de Ponta Grossa, queria ser livre como os pássaros que eu via voando sobre o telhado da nossa casa. Mal sabia eu que a vida ainda me reservava muitas surpresas, algumas doces, outras amargas como fel, e que a promessa de proteção de Carlos seria tão importante muitos anos depois, em um momento em que eu mais precisaria. Aos 18 anos, em 1970, consegui finalmente um emprego em uma loja de tecidos no centro de Ponta Grossa. Foi meu primeiro passo em direção a ter um pouco de independência. Eu não ganhava muito, mas era o suficiente para ajudar em casa e guardar um pouquinho para mim. Minha mãe não gostava muito que eu trabalhasse fora de casa. Achava que uma jovem solteira deveria ficar no lar, mas meu pai me apoiava. Deixa a menina respirar um pouco, ele dizia. E assim foi. Na loja, eu ajudava as clientes, organizava os tecidos e às vezes até dava conselhos sobre qual material era melhor para cada tipo de roupa. O conhecimento que aprendi com minha mãe me ajudou muito. A dona da loja, Dona Etelvina, era uma viúva que me tratava quase como uma filha. Ela me incentivou a fazer um curso de corte e costura e modelagem para aprimorar o que eu já sabia. Foi trabalhando lá que conheci Ricardo. Ele entrou na loja em uma tarde, já tarde, querendo comprar tecido para cortinas. Disse que tinha acabado de se mudar para um pequeno apartamento e queria deixá-lo mais aconchegante. Na época, achei aquilo tão diferente. Um homem preocupado com cortinas. A maioria dos homens que eu conhecia nem sabia a cor das cortinas da própria casa. Ricardo era diferente em todos os sentidos. Falava baixo, tinha modos educados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Estava sempre muito bem vestido, mesmo sendo apenas um simples funcionário de banco na cidade. Ele voltou à loja várias vezes, sempre com alguma desculpa para comprar algo, até que um dia me convidou para tomar um café depois do trabalho. Lembro-me do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Eu estava tão nervosa que derramei café na minha blusa nova. Em vez de rir de mim, como outros homens poderiam ter feito, Ricardo tirou o lenço do bolso e me ajudou a limpar, com todo o cuidado para não me envergonhar. Foi ali que me encantei de vez. Começamos a namorar, sempre com muito respeito. Ricardo fazia questão de ir à minha casa, conversava sobre política e futebol com meu pai, trazia presentes simples para minha mãe. Todos gostavam dele, exceto Carlos. Meu irmão, que já era policial na época, olhava para Ricardo com desconfiança. Tem alguma coisa nele que não me cheira bem, Helenir. Ninguém é tão perfeito, ele me disse uma vez. Mas eu estava apaixonada e achei que Carlos estava sendo apenas um irmão super protetor e ciumento. Você sempre vai achar que ninguém é bom o suficiente para mim, respondi, meio brincando, meio irritada. O namoro durou 2 anos. Ricardo me tratava como uma princesa. Nunca levantou a voz, nunca teve um gesto brusco, nunca me pressionou para nada. Quando ele pediu minha mão em casamento, meu pai não hesitou em dar a bênção. A única condição que ele impôs foi que morássemos por perto para que eu pudesse continuar ajudando minha mãe, que já começava a sofrer com problemas de saúde. Nosso casamento foi simples, mas lindo. Eu me casei com um vestido que eu mesma costurei, sob a supervisão da minha mãe. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, com um churrasco feito pelo meu pai e Saulo. Carlos compareceu, é claro, mas manteve a expressão séria o tempo todo. Quando me abraçou, sussurrou no meu ouvido: "Qualquer coisa,
Você sabe onde me encontrar. Na época, achei aquilo um exagero. Ricardo era o homem mais gentil que eu já tinha conhecido. Todos comentavam a sorte que eu tinha. Ele nunca vai te fazer sofrer, dizia minha mãe. Um homem como aquele é um em mil, comentavam as vizinhas. Nos primeiros meses de casados, moramos em uma casinha alugada, não muito longe da casa dos meus pais, como meu pai havia pedido. Ricardo continuou trabalhando no banco e eu na loja de tecidos. Ele não queria que eu trabalhasse, dizia que podia nos sustentar sozinho, mas eu insisti. Eu gostava da minha independência, por menor que fosse. Nossa vida era tranquila. Ricardo nunca chegava tarde em casa, não bebia além de uma cerveja no fim de semana, não jogava, não me dava motivos para queixas. Quando saíamos juntos, ele sempre fazia questão de me apresentar aos colegas com orgulho. Esta é minha esposa, Helenir, ele dizia com um sorriso. A única coisa que me incomodava, ainda que de leve, era a forma como ele mudava quando meu irmão Carlos estava presente. Ricardo ficava tenso, falava ainda mais baixo que o normal e parecia medir cada palavra. Eu atribuía isso ao fato de Carlos já ser temido por muitos na cidade. Como parte da polícia, ele tinha a fama de ser duro, de não deixar passar nada. Eu até achava graça do nervosismo de Ricardo, interpretando como uma boa impressão que ele queria causar. Aos 24 anos, após quase 4 anos de casamento, engravidei. Era 1976, um momento de imensa alegria. Ricardo parecia o homem mais feliz do mundo. Comprou um berço antes mesmo de sabermos o sexo do bebê, começou a juntar dinheiro para comprarmos nossa casa e não me deixava carregar nenhuma sacola de supermercado. Agora você precisa se cuidar o dobro, ele diria. A gravidez correu bem. Deixei o emprego na loja no 7º mês, quando minha barriga já estava bem grande e me preparei para ser mãe. Minha mãe e as vizinhas me enchiam de conselhos e eu absorvia tudo, ansiosa e feliz. Nosso filho nasceu em uma fria manhã de julho de 1976. Um menino forte, com os olhos do pai e, segundo minha mãe, o nariz da família Medeiros. Decidimos chamá-lo de Benício em homenagem ao avô de Ricardo, de quem ele sempre falava com carinho. Foi depois do nascimento de Benício que as coisas começaram a mudar, ainda que de forma tão sutil que demorei a notar. Ricardo fez questão de que, como eu estava cansada de cuidar do bebê durante o dia, ele assumiria o banho da noite. É a minha contribuição, ele diria. Você já faz tanta coisa durante o dia. Deixa esse momento comigo. No início, achei aquilo tão doce. Um pai tão presente, tão disposto a ajudar, era raro naquela época. Todas as minhas amigas invejavam o marido que eu tinha. Ricardo é um santo, elas diziam. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar algo estranho. Os banhos demoravam muito tempo. No início, pensei que era porque Ricardo era cuidadoso, queria fazer tudo com carinho, mas 1 hora, 2 horas, às vezes até mais. Era tempo demais para um simples banho de bebê. Quando eu perguntava por que demorava tanto, ele sempre tinha uma explicação. Benício estava agitado, tive que acalmá-lo. Ou, aproveitei para fazer uma massagem nele, é bom para o desenvolvimento. Eu aceitava. Afinal, Ricardo era um bom pai, tão atencioso. Exceto que, aos poucos, notei outras mudanças. Benício, que era um bebê calmo e sorridente, começou a ficar mais irritadiço. Chorava muito, especialmente quando o pai se aproximava dele para o banho. Na época, achei que fossem cólicas ou alguma fase do desenvolvimento. Todas as mães me diziam que era normal. Bebês passam por fases. Uma noite, enquanto Ricardo dava banho em Benício, me aproximei da porta do banheiro. Estava trancada, como sempre. Encostei meu ouvido e ouvi algo que gelou meu sangue. Não eram as canções de ninar que Ricardo dizia cantar para o bebê. Eram gemidos baixos, que pareciam vir de Ricardo, e um choro abafado de Benício, como se estivesse com dor.
Bati na porta imediatamente. Está tudo bem aí dentro? Perguntei com o coração acelerado. A resposta veio rápida demais. Tudo ótimo. O Benício molhou o olho, mas já está melhor. Quando saíram do banheiro, Ricardo trouxe Benício enrolado na toalha. O bebê estava quieto com os olhos vermelhos. Viu? Ele está bem agora, disse Ricardo, passando o bebê para mim. Vou preparar a mamadeira enquanto você o veste. Naquela noite, quando vesti o pijama de Benício, notei algo que não tinha visto antes. Pequenas marcas avermelhadas nas costas e nos braços dele. Pareciam marcas de dedos, como se alguém tivesse apertado com força. Quando Ricardo voltou com a mamadeira, perguntei sobre as marcas. Sem hesitar, ele respondeu: Ah, isso? Ele se bateu na banheira. Sabe como bebês são desastrados. Eu queria acreditar nele. Juro que queria. Ricardo era um bom marido, um pai atencioso. Todos diziam isso. Eu mesma dizia. Ele nunca tinha me dado motivos para duvidar. Nunca havia me tratado mal, nunca tinha levantado a voz para mim. Mas algo não se encaixava. As marcas pareciam de dedos, não de batidas na banheira. O choro de Benício durante o banho era diferente. Parecia dor, não manha. E principalmente, porque Ricardo fazia tanta questão de trancar a porta. Naquela noite, eu não dormi bem. Fiquei olhando para meu bebê no berço ao lado da cama, observando o rostinho dele tranquilo enquanto dormia, e uma angústia começou a crescer dentro de mim. E se Ricardo não fosse quem eu pensava que era? E se por trás daquela máscara de marido perfeito houvesse algo sombrio? No dia seguinte, quando Ricardo foi para o trabalho, peguei Benício e fui visitar meu irmão Carlos. Ele já era sargento da polícia na época e morava sozinho em um pequeno apartamento no centro. Preciso te contar algo, eu disse, assim que entrei. Mas acho que você vai me achar louca. Sentada na sala do apartamento de Carlos, com Benício nos braços, contei tudo o que vinha acontecendo. As longas horas de banho, o choro estranho, as marcas que eu havia encontrado. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo meu rosto e minha voz tremia. Era como se, ao dizer aquelas palavras em voz alta, eu finalmente admitisse para mim mesma a terrível possibilidade que eu vinha tentando negar. Carlos me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais fechado. Quando terminei, ele pediu para ver as marcas em Benício. Com cuidado, tirei a roupa do bebê e mostrei as pequenas manchas roxas que ainda estavam visíveis nas costas e nos braços dele. Elenir, ele disse depois de um longo silêncio. Eu nunca confiei no Ricardo. Sempre achei que tinha algo errado com ele, mas nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Talvez a gente esteja enganada, eu disse, ainda tentando encontrar uma explicação que não destruísse meu mundo. Talvez seja apenas. Não se iluda. Carlos me interrompeu com uma firmeza que só aumentou meu medo. Essas não são marcas de acidente. São marcas de maus tratos. Acredite em mim, eu já vi casos assim antes. Ele queria que eu não voltasse para casa, que ficasse com nossos pais até que ele resolvesse a situação. Mas eu estava confusa, com medo. Parte de mim ainda queria acreditar em Ricardo, o homem que tinha sido tão perfeito por todos aqueles anos. E eu também temia o que Carlos poderia fazer. Meu irmão tinha um senso de justiça inflexível e uma raiva que, uma vez despertada, era difícil de controlar. Me dá um tempo, eu pedi. Preciso ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Carlos não gostou, mas concordou com uma condição. Se você notar qualquer coisa mesmo, me avise imediatamente e não deixe Benício sozinho com Ricardo. Voltei para casa com uma sensação de peso no peito. Como eu poderia impedir Ricardo de dar banho no bebê sem levantar suspeitas? Como eu poderia observar sem ser notada? E, principalmente, como eu lidaria com a possibilidade de que o homem que eu amava pudesse estar machucando nosso filho? Naquela noite, quando Ricardo chegou do trabalho, parecia o mesmo de sempre. Me beijou na testa, perguntou como tinha sido meu dia,
brincou um pouco com Benício. Era difícil olhar para aquele homem gentil e imaginar que ele pudesse fazer mal a uma criança indefesa. Nosso filho. Vou dar banho no Benício, ele disse como todas as noites. Eu gostaria de dar hoje, respondi, tentando manter minha voz casual. Senti falta desse momento com ele. Vi algo passar pelo rosto de Ricardo, como uma sombra fugaz. Não era desapontamento ou aborrecimento. Era outra coisa, algo que eu nunca tinha visto nele. Mas eu sempre dou banho nele à noite. Ele insistiu, a voz ainda suave, mas com uma nova firmeza. É o nosso momento de pai e filho. Eu sei, mas hoje eu quero participar. Podemos dar banho nele juntos. Sugeri, sentindo meu coração bater forte contra o peito. Ricardo hesitou por um momento e depois concordou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Claro, vamos juntos então. O banho naquela noite foi rápido e sem incidentes. Ricardo foi gentil com Benício, cantarolou para ele, fez tudo com um carinho que parecia genuíno. O bebê, no entanto, ainda chorou quando o pai o tocou, algo que Ricardo atribuiu a uma fase. Nas semanas seguintes, eu insisti em participar do banho todas as noites. Ricardo não gostava. Era visível, mas ele não se opunha abertamente. Apenas dizia coisas como: Você devia descansar. Ou: Pensei que você estivesse gostando do seu tempo livre à noite. As marcas no corpo de Benício começaram a sumir. E eu quase me convenci de que tinha imaginado tudo. Quase. Porque havia momentos, instantes breves, em que eu flagrava Ricardo olhando para Benício de um jeito diferente. Não era o olhar de amor que um pai tem por um filho. Era algo frio, distante, como se estivesse olhando para um objeto, não para uma pessoa. E havia outras pequenas coisas. A forma como Ricardo ficava irritado quando o bebê chorava durante a noite. Mesmo que nunca demonstrasse abertamente essa irritação, a maneira como ele às vezes segurava Benício com uma firmeza desnecessária. A forma como a voz dele mudava, ficando mais áspera, quando estava a sós comigo e com o bebê, sem a presença de outras pessoas. Um dia, quando Ricardo estava no trabalho, recebi a visita da minha vizinha, Dona Irene. Ela era uma senhora idosa que morava sozinha na casa ao lado e sempre tinha sido muito gentil comigo, ajudando com dicas sobre o bebê. Helenir, querida, ela disse depois de um pouco de conversa fiada. Me desculpe a intromissão, mas está tudo bem com vocês? Senti meu rosto esquentar. Sim. Por que a pergunta? Ela hesitou, torcendo o pano de prato que carregava nas mãos. É que às vezes, quando seu marido estava dando banho no bebê, eu ouvia um choro muito forte, choro de dor, sabe? E uma vez, pela janela do meu banheiro, eu vi quando ele saiu com o pequeno nos braços, e o menino parecia exausto, como se estivesse esgotado de tanto chorar. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Quando foi isso? Algumas semanas atrás, antes de vocês começarem a dar banho juntos. A confirmação de que outra pessoa também havia notado algo errado foi como um tapa na cara. Não era minha imaginação. Não era paranoia de mãe de primeira viagem. Era real. Naquela noite, quando Ricardo chegou, eu estava diferente. Não conseguia mais olhar para ele do mesmo jeito. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso, tudo parecia falso agora. Uma máscara perfeita escondendo algo sombrio por baixo. Quando chegou a hora do banho, eu disse que estava com dor de cabeça e que ele podia ir sozinho. Eu queria ver o que ele faria, se insistiria para que eu participasse agora que tinha se acostumado com minha presença. Mas, para minha surpresa, Ricardo pareceu quase aliviado. Tudo bem, você descanse, ele disse, pegando Benício. Eu cuido de tudo. Assim que a porta do banheiro se fechou, corri para o nosso quarto. Semanas antes eu tinha comprado um pequeno rádio a pilhas para ouvir música enquanto amamentava durante a noite. O aparelho tinha um recurso que meu irmão Saulo havia me mostrado. Se você sintonizasse na frequência certa entre duas estações,
Conseguiria captar sons da casa, como um interfone improvisado. Liguei o rádio, ajustei na frequência que achei que funcionaria melhor e coloquei o ouvido perto do aparelho. No início, só havia estática, depois o som de água corrente e então a voz de Ricardo. Mas não era a voz suave e gentil que eu conhecia. Era uma voz baixa e irada, carregada de uma emoção que eu nunca havia ouvido nele antes. Por que você não consegue ficar quieto? Por que tem que ser tão difícil, tão chato? Cada palavra era como uma facada. Ouvi o choro de Benício, um choro de dor que me partiu o coração. E então, o som inconfundível de um tapa, e outro. E as palavras se tornaram ainda mais cruéis. Seu chorãozinho, igual à sua mãe, fraco, patético. Senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me sentar na cama para não cair. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e tive que colocar a mão sobre a boca para não gritar. Aquele não era o Ricardo que eu conhecia. Aquele não era o homem gentil com quem eu havia me casado. Era um monstro. O banho continuou por mais alguns minutos, com Ricardo alternando entre momentos de raiva contida e uma falsa doçura que agora soava ainda mais perturbadora. Quando ouvi a água escorrendo, desliguei o rádio rapidamente e o escondi debaixo do travesseiro. Limpei as lágrimas, respirei fundo e tentei me recompor. Eu não podia confrontá-lo agora. Não enquanto ele estivesse com Benício. Não enquanto eu não tivesse um plano. Eu precisava pensar, eu precisava me proteger e, principalmente, proteger meu filho. Ricardo entrou no quarto com Benício nos braços, enrolado em uma toalha. O bebê estava quieto, com os olhos vermelhos, exatamente como a vizinha havia descrito, exausto de tanto chorar. Ele está quase dormindo, disse Ricardo, com aquela voz suave que agora soava como uma terrível mentira. Vou colocá-lo no berço. Observei enquanto ele vestia o pijama de Benício e o colocava para dormir. Seus gestos eram cuidadosos, medidos. Ninguém que o visse naquele momento poderia imaginar a crueldade que eu acabara de ouvir. Quando Ricardo saiu do quarto para guardar as coisas do banho, aproximei-me do berço. Com cuidado, examinei o corpinho do meu filho. Havia novas marcas, pequenas, quase imperceptíveis se você não estivesse procurando por elas. Marcas de dedos nos bracinhos, uma mancha vermelha nas costas. Naquele instante, algo dentro de mim morreu. Qualquer dúvida, qualquer esperança de que eu estivesse enganada, qualquer amor que eu ainda sentisse por Ricardo, tudo foi substituído por uma certeza fria e uma determinação feroz. Meu filho estava sendo maltratado pelo próprio pai, e eu não permitiria que isso continuasse. Mas eu não podia simplesmente pegar Benício e fugir. Ricardo me encontraria. E o que aconteceria então? Eu não podia confrontá-lo diretamente, não sem ter certeza de que estaríamos protegidos. E eu não podia pedir ajuda aos meus pais. Minha mãe estava doente, e meu pai, apesar de forte para a idade, não seria páreo para Ricardo, que era mais jovem e, como eu sabia agora, capaz de violência. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar plenamente, uma pessoa que tinha prometido me proteger, meu irmão Carlos. Naquela noite, fingi dormir ao lado de Ricardo, sentindo meu corpo enrijecer toda vez que ele se virava na cama. A manhã seguinte não poderia chegar rápido o suficiente. Assim que amanheceu, eu disse que ia visitar minha mãe. Ricardo não questionou. Eu fazia isso regularmente. Em vez de ir para a casa dos meus pais, no entanto, fui direto para o apartamento de Carlos. Ele não estava lá. Já tinha saído para o trabalho. Deixei um bilhete simples. Você estava certo. Preciso da sua ajuda. Estarei na casa da mamãe. Passei o dia na casa dos meus pais, tentando agir normalmente. Minha mãe notou que eu estava diferente, mais quieta, mais tensa, mas atribuiu isso ao cansaço de cuidar de um bebê pequeno. É assim nos primeiros meses, filha, ela disse. Vai passar.
Se ela soubesse o que estava realmente acontecendo. Mas eu não podia contar a ela. Ainda não. Não até ter um plano concreto. Carlos apareceu no final da tarde. Pela expressão dele ao chegar, eu soube que ele havia recebido meu bilhete. Ele pediu para falar comigo a sós, e fomos para o antigo quarto dos meninos, que agora servia como despensa. O que aconteceu? Ele perguntou assim que fechamos a porta. Contei-lhe tudo: o rádio, as palavras cruéis, as novas marcas. Enquanto falava, vi o rosto do meu irmão se transformar. A raiva era palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Eu vou acabar com ele, Carlos disse entre os dentes. Não, eu respondi, segurando o braço dele. Eu preciso de você como irmão, não na cadeia por agressão. Preciso de ajuda para sair dessa situação com segurança. Carlos respirou fundo, tentando se controlar. Você tem razão. Precisamos ser espertos. Você tem alguma prova? Só o que eu ouvi e as marcas no Benício, mas as marcas são pequenas. Podem ser de qualquer coisa. Não é o suficiente, ele disse pensativo. Ricardo tem uma imagem perfeita na comunidade. Ninguém acreditaria sem provas concretas. Foi aí que eu tive a ideia. Uma ideia arriscada, que revirava meu estômago só de pensar, mas que poderia ser nossa única chance. E se eu conseguir uma prova? Uma prova que ninguém possa negar? Que tipo de prova você está pensando? Carlos perguntou, com os olhos fixos nos meus. Preciso ver com meus próprios olhos o que acontece naquele banheiro. Eu respondi, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. E preciso que outras pessoas vejam também. Expliquei meu plano. Saulo, nosso irmão mais velho que trabalhava com carpintaria, tinha adquirido recentemente uma novidade: uma pequena câmera que ele usava para gravar seus trabalhos e mostrar aos clientes. Era um equipamento caro, que ele havia comprado com muito sacrifício, mas que estava ajudando o negócio dele a crescer. Se eu conseguir essa câmera com Saulo, posso escondê-la no banheiro antes da hora do banho. Assim, teremos a prova concreta do que Ricardo faz. Carlos ficou em silêncio por um momento, ponderando a ideia. É arriscado. Se Ricardo descobrir a câmera, ele não precisou completar a frase. Ambos sabíamos o que aconteceria se Ricardo descobrisse que estava sendo filmado. A raiva dele, que até então tinha sido direcionada apenas a Benício, poderia se voltar contra mim. É um risco que preciso correr. Eu disse com uma determinação que não sabia que possuía. Não posso continuar vivendo assim, fingindo não saber o que está acontecendo com meu filho. Concordamos que eu voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Carlos conversaria com Saulo e conseguiria a câmera. Depois, ele mesmo a instalaria em um horário em que Ricardo estivesse no trabalho. Só mais uma noite, ele disse, apertando minha mão. Aguenta firme. Só mais uma noite. Voltei para casa antes de Ricardo chegar do trabalho. Preparei o jantar, cuidei de Benício e tentei agir normalmente quando ele chegou. Foi a noite mais difícil da minha vida. Toda vez que Ricardo tocava no bebê, eu sentia vontade de gritar, de arrancar meu filho dos braços dele. Mas eu tinha que manter a calma, tinha que fingir que nada havia mudado. Na hora do banho, eu disse que estava muito cansada, que tinha sido um dia difícil com Benício. Ricardo não insistiu para que eu participasse. Pelo contrário, parecia quase aliviado. Você descanse, ele disse pegando o bebê. Eu cuido dele. Quando a porta do banheiro se fechou, liguei o rádio novamente. Os mesmos sons, as mesmas palavras cruéis, o mesmo choro de dor do meu filho. Cada segundo era uma tortura. Tive que me controlar para não invadir o banheiro e arrancar meu filho dos braços daquele homem. Depois que Ricardo colocou Benício para dormir e se juntou a mim na sala, liguei a televisão e fingi assistir ao programa. Ele se sentou ao meu lado, colocou o braço em volta dos meus ombros e comentou sobre o dia dele no banco como se fosse uma noite qualquer, como se não tivesse acabado de maltratar nosso filho. Dois atores em uma peça macabra.
Naquela noite, inventei uma desculpa para dormir no quarto de Benício. Disse que ele estava mais agitado, que eu achava que ele podia estar ficando doente, e eu queria ficar de olho. Ricardo não questionou. Você é uma ótima mãe, ele disse, beijando minha testa. Aquelas palavras, que deveriam ter sido um elogio, soaram como uma acusação. Se eu fosse realmente uma boa mãe, eu teria notado antes o que estava acontecendo. Passei a noite em uma cadeira ao lado do berço, observando meu filho dormir. O rostinho dele ainda mostrava sinais de choro intenso, mas agora ele estava tranquilo. Prometi a ele em silêncio que nada de ruim aconteceria com ele novamente, que eu o protegeria com a minha própria vida se fosse necessário. Na manhã seguinte, Ricardo saiu para o trabalho como sempre. Assim que ele partiu, Carlos apareceu com Saulo. Meu irmão mais velho não sabia exatamente por que precisávamos da câmera, mas Carlos havia dito que era uma emergência de família, e isso bastou. Só toma cuidado com ela. É o meu ganha-pão, Saulo disse, entregando o equipamento. E se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. Carlos e eu fomos para o banheiro. Ele examinou o ambiente, procurando o melhor lugar para esconder a câmera. Finalmente, decidiu por um pequeno armário no canto, onde ficavam as toalhas. Fez um buraquinho na porta, quase imperceptível, e posicionou a câmera de modo que ela capturasse toda a área da banheira. Vamos testar, ele disse, ligando o equipamento. Fechamos a porta do armário e saímos do banheiro. Carlos foi para a sala onde estava o monitor da câmera e confirmou que tudo estava funcionando perfeitamente. Agora precisamos de um plano para quando tivermos a gravação, ele disse. Não podemos simplesmente confrontar Ricardo com isso. Ele pode destruir a prova, pode se tornar violento. Concordamos que, assim que tivéssemos a gravação, eu pegaria Benício e iria direto para a delegacia onde Carlos trabalhava. Lá, ele estaria esperando com outros policiais de confiança. Ricardo seria chamado para comparecer sob algum pretexto e seria confrontado com a evidência. Carlos deixou claro que não poderia estar em casa naquela noite. Se eu vir com meus próprios olhos o que ele faz, não vou conseguir me controlar, ele admitiu. E precisamos fazer isso da maneira certa, pela lei. Eu concordei. Meu irmão partiu, prometendo estar na delegacia à noite, à minha espera. Saulo também se despediu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas confiando em nós. Eu fiquei sozinha com Benício, a câmera escondida e a espera mais longa da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. Tentei me ocupar com tarefas domésticas, tentei brincar com Benício, tentei fazer qualquer coisa para não olhar para o relógio a cada 5 minutos. Quando Ricardo finalmente chegou do trabalho, meu coração batia tão forte que eu tive medo que ele pudesse ouvir. Eu o cumprimentei como sempre. Servimos o jantar, conversamos sobre assuntos triviais. Eu, fingindo ser a mesma esposa de sempre. Ele, fingindo ser o mesmo marido gentil de sempre. Dois atores em uma peça macabra. A hora do banho chegou e eu disse que estava com dor de cabeça. Ricardo pegou Benício e foi para o banheiro. Assim que ouvi a porta se fechar, corri para a sala onde estava o monitor da câmera. Liguei, ajustei o volume e me preparei para o que estava prestes a assistir. No início, tudo parecia normal. Ricardo despia Benício com cuidado, testava a temperatura da água, colocava-o suavemente na banheira. Conversava com ele, sorria. Quem visse apenas essa parte pensaria que ele era um pai exemplar. Mas então, Benício espirrou água, um gesto involuntário de um bebê. E eu vi a mudança. O rosto de Ricardo se transformou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era como se outra pessoa tivesse tomado o lugar do meu marido. Não faça isso, ele disse. A voz baixa e controlada, mas carregada de uma raiva que me fez estremecer. Quantas vezes eu tenho que te dizer para não fazer isso? Benício, é claro, não entendeu. Era apenas um bebê de poucos meses.
Ele se agitou na água, espalhando mais algumas gotas. E foi quando aconteceu. Ricardo agarrou os bracinhos dele com força demais, deixando marcas instantâneas na pele delicada. Sacudiu-o. Não violentamente como nos filmes, mas com força suficiente para assustar o bebê, para machucá-lo. O tempo todo falando entre os dentes palavras cruéis que eu jamais teria imaginado ouvir dele. Você faz de propósito, não é? Só para me irritar. Igual a sua mãe. Sempre me testando, sempre me desafiando. Minha mão voou para a boca, sufocando um grito. Era pior do que eu tinha imaginado. Não era apenas frustração momentânea. Não era apenas inexperiência com bebês. Era raiva calculada. Era crueldade deliberada. Benício começou a chorar, um choro de dor e medo que partiu meu coração em 1000 pedaços. E aquilo só parecia irritar Ricardo ainda mais. Cala a boca! Ele sibilou, apertando o braço do bebê com ainda mais força. Cala a boca ou vai ser pior. Foi o momento mais difícil da minha vida. Todo instinto materno gritava para que eu corresse para lá, arrancasse meu filho daquelas mãos cruéis, gritasse, lutasse, fizesse qualquer coisa para protegê-lo. Mas eu sabia que precisava da gravação completa. Precisava de uma prova irrefutável. Então, fiquei ali, assistindo meu filho ser maltratado, sentindo cada lágrima dele como uma faca no meu próprio peito, prometendo em silêncio que seria a última vez, que ele nunca mais sofreria nas mãos do pai. O banho continuou por mais alguns minutos, com Ricardo alternando entre momentos de raiva e períodos de falsa ternura, como se estivesse ensaiando para quando alguém pudesse estar olhando. Finalmente, tirou Benício da água, enrolou-o na toalha e saiu do banheiro. Desliguei o monitor rapidamente e corri para o nosso quarto, fingindo estar deitada com dor de cabeça. Ouvi Ricardo entrar no quarto do bebê, vesti-lo com o pijama e colocá-lo no berço. Depois, ele veio para o nosso quarto. Benício já está dormindo, ele disse. Como está a sua cabeça? Um pouco melhor, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Acho que vou tomar um banho quente. Talvez ajude. Ricardo concordou e voltou para a sala, ligando a televisão. Aproveitei para ir ao banheiro, não para tomar banho, mas para recuperar a câmera. Com as mãos trêmulas, abri o pequeno armário, peguei o equipamento e o escondi na minha bolsa. Voltei para o quarto, vesti-me como se fosse dormir e esperei. Eu precisava que Ricardo estivesse completamente distraído antes de dar meu próximo passo. Após cerca de 1 hora, quando tive certeza de que ele estava absorvido no programa de televisão, fui para o quarto de Benício. Com o máximo de silêncio possível, peguei o bebê adormecido, algumas roupas, a bolsa com a câmera e me dirigi para a porta dos fundos. Meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse desmaiar. Cada passo parecia uma eternidade. Cada rangido do assoalho soava como um trovão nos meus ouvidos, mas finalmente consegui sair de casa sem ser notada. O ar fresco da noite me atingiu como uma bênção. Coloquei Benício no carrinho que eu havia preparado antes e deixado no quintal, e comecei a andar o mais rápido que pude, sem correr, para não chamar a atenção. As ruas de Ponta Grossa estavam quase desertas naquela hora. Eu caminhei em direção ao centro, onde ficava a delegacia. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos, mas naquela noite pareceu uma jornada sem fim. A cada esquina, a cada sombra, eu imaginava Ricardo aparecendo, descobrindo minha fuga. O que ele faria? Seria capaz de machucar a mim também? De machucar Benício ainda mais? Esses pensamentos me davam energia para andar mais rápido, para apressar o passo, mesmo quando minhas pernas começavam a doer. Finalmente, avistei o prédio da delegacia. As luzes estavam acesas e eu pude ver movimento lá dentro. Carlos estava lá, esperando por mim, como havia prometido. A visão daquele lugar, que representava segurança e justiça, fez com que lágrimas de alívio começassem a escorrer pelo meu rosto. Empurrei a porta com uma mão, segurando o carrinho de Benício com a outra, e entrei.
O policial da recepção olhou para mim com surpresa. Provavelmente não era comum uma mulher entrar ali tarde da noite, com um bebê dormindo e lágrimas no rosto. Preciso falar com o sargento Carlos, eu disse com a voz embargada. Eu sou a irmã dele. O policial assentiu e se levantou para chamar meu irmão. Enquanto esperava, olhei para Benício, ainda dormindo tranquilamente. Acabou. Eu sussurrei para ele. A mamãe não vai deixar ninguém te machucar de novo. Carlos apareceu em seguida, o rosto tenso de preocupação. Ao me ver, o corpo dele pareceu relaxar um pouco. Você conseguiu, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Eu assenti, tirando a câmera da minha bolsa. Está tudo aqui. Cada segundo. Ele pegou a câmera com cuidado, como se fosse a prova mais preciosa do mundo. E naquele momento realmente era. Venha, ele disse, me guiando para uma sala reservada. Vocês estão seguros agora, os dois. Enquanto nos afastávamos da recepção, ouvi a porta da delegacia se abrir novamente. Eu me virei instintivamente e meu sangue gelou nas veias. Parado na entrada, com o cabelo desalinhado e o rosto contorcido em uma expressão que eu nunca havia visto antes, estava Ricardo. Elenir, ele chamou, a voz estranhamente controlada, apesar da fúria óbvia em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Instintivamente, puxei o carrinho de Benício para mais perto de mim. Carlos imediatamente se posicionou entre nós, a postura firme, a mão discretamente próxima ao revólver no coldre. Ricardo, meu irmão disse com uma calma que não combinava com a tensão palpável no ambiente. Que bom que você veio. Estávamos prestes a entrar em contato com você. Vi a confusão passar pelo rosto de Ricardo, rapidamente substituída por sua máscara habitual de cordialidade. Mas agora eu conseguia enxergar através dela, conseguia notar os pequenos sinais de falsidade que antes me escapavam. Entrar em contato comigo? Por quê? Ele perguntou, dando um passo em nossa direção. Carlos fez um gesto sutil e dois policiais que estavam na recepção se aproximaram, posicionando-se estrategicamente perto de Ricardo. Precisamos conversar sobre algumas preocupações que surgiram, Carlos respondeu, a voz profissional, quase impessoal. Por favor, me acompanhe até a sala de interrogatório. Ricardo olhou para mim, para o carrinho com Benício e depois para os dois policiais que agora estavam ao seu lado. A compreensão começou a surgir em seu rosto. O que é isso? Ele perguntou, a voz ainda controlada, mas com um tremor de raiva. Elenir, o que você disse a eles? Naquele momento, senti algo despertar dentro de mim. Não era mais medo, nem confusão ou negação. Era uma força que eu não sabia que possuía. A força de uma mãe determinada a proteger seu filho. A verdade, Ricardo, eu respondi, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez. Apenas a verdade. O rosto dele mudou então, a máscara escorregando completamente. Por um instante terrível, eu vi o mesmo olhar que ele dirigia a Benício durante os banhos, frio, cheio de raiva contida. Era como olhar para o rosto de um estranho. Você não sabe o que está dizendo, ele sibilou. Você está confusa, cansada. Vamos para casa. Nós podemos resolver isso. Ele deu mais um passo em nossa direção, mas os policiais foram mais rápidos. Cada um segurou um de seus braços, não com violência, mas com firmeza suficiente para deixar claro que ele não iria a lugar nenhum. Ricardo Augusto Mendes, Carlos disse formalmente. O senhor está detido para interrogatório sob suspeita de maus tratos à criança. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra o senhor no tribunal. A expressão de Ricardo se transformou em algo que eu jamais esquecerei. Era uma mistura de choque, raiva e, o que mais me perturbou, uma espécie de alívio, como se uma grande pressão tivesse sido finalmente liberada. Vocês não têm provas, ele disse, olhando diretamente para mim.
Ninguém vai acreditar em você. Foi Carlos quem respondeu, erguendo a câmera que eu havia lhe entregado. Na verdade, Ricardo, temos todas as provas de que precisamos bem aqui. Ricardo empalideceu, os olhos fixos na pequena câmera. Isso é ilegal, ele disse, a voz quase um sussurro. Vocês não podem me filmar sem meu consentimento. Isso será discutido com o seu advogado. Carlos respondeu secamente. Por enquanto, vamos conversar na sala de interrogatório. Enquanto os policiais levavam Ricardo embora, ele olhou para mim uma última vez por cima do ombro. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio que me fez estremecer. Era como se agora que a máscara tinha caído completamente, não houvesse nada por baixo. Carlos me guiou para uma sala diferente, mais confortável, com sofás em vez de cadeiras duras. Uma policial se juntou a nós, apresentando-se como a delegada Berta. Eu sei que esta é uma situação extremamente difícil, senhora, ela disse gentilmente, mas precisamos do seu depoimento completo, enquanto os eventos ainda estão frescos na sua memória. Assentindo, comecei a contar tudo desde o início. Os longos banhos, as marcas que encontrei, as mudanças no comportamento de Benício, os sons que ouvi pela porta e pelo rádio, e, finalmente, a decisão de instalar a câmera. Enquanto eu falava, Benício acordou no carrinho. Eu o peguei nos braços, embalando-o suavemente. Ele olhou em volta, confuso com o ambiente desconhecido, mas não chorou. Parecia sentir que algo havia mudado, que ele estava seguro. Posso ver as gravações agora? Perguntei após terminar meu relato. Carlos e a delegada trocaram olhares. Eu não acho que seja bom para você assistir a isso novamente, meu irmão respondeu. É prova agora. Os especialistas vão analisá-la. Eu quero ver, insisti. Eu preciso ver com meus próprios olhos para ter certeza. Após alguma hesitação, eles concordaram. Um técnico foi chamado e as imagens começaram a ser exibidas em um pequeno monitor. Foi tão doloroso quanto da primeira vez. Talvez até mais, porque eu estava vendo com outras pessoas presentes, porque eu estava tendo minha pior suspeita confirmada, não apenas para mim, mas para o mundo. É o suficiente, disse Carlos depois de alguns minutos, fazendo um gesto para o técnico desligar o monitor. Temos tudo o que precisamos. A delegada Berta se aproximou, o rosto mostrando uma mistura de compaixão e profissionalismo. Dona Mendes, vamos precisar que um médico examine seu filho para documentar qualquer lesão. É um procedimento padrão nestes casos. Eu concordei imediatamente. Qualquer coisa que pudesse ajudar a manter Ricardo longe do meu filho. Enquanto esperávamos pelo médico, Carlos me informou sobre os próximos passos. Ricardo seria mantido sob custódia durante a investigação. Um juiz seria contatado para emitir uma ordem de proteção, impedindo-o de se aproximar de mim ou de Benício. O processo legal começaria com todas as suas complexidades. Onde vamos ficar? Perguntei, de repente, consciente de que não poderia voltar para casa. Não para o lar que eu dividia com Ricardo, onde cada cômodo agora trazia lembranças dolorosas. Você pode ficar comigo por enquanto, Carlos respondeu. Tenho espaço suficiente e depois veremos. O importante é que vocês estão seguras agora. O médico chegou e examinou Benício gentilmente, documentando cada marca, cada evidência do que ele havia sofrido. O bebê, surpreendentemente, não chorou durante o exame. Era como se ele sentisse que aquilo era necessário, que fazia parte do caminho dele para a segurança. Era quase de manhã quando finalmente saímos da delegacia. Carlos nos levou para o apartamento dele e, pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu dormi sem medo. Benício estava no berço improvisado ao lado da minha cama e Carlos estava de guarda na sala, como o protetor que ele sempre foi. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, fiquei desorientada, sem saber onde estava. Depois, os eventos da noite anterior voltaram como uma onda, e eu imediatamente olhei para o lado, onde Benício ainda dormia tranquilamente.
Levantei-me e fui para a cozinha, onde Carlos já preparava café. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido muito, mas sorriu ao me ver. Como você está? Ele perguntou, servindo uma xícara de café para mim. Não sei, respondi honestamente, aliviada, assustada, culpada, tudo ao mesmo tempo. Culpada? Por quê? Por não ter notado antes, por não ter protegido meu filho desde o início, por ter acreditado na mentira que era Ricardo. Carlos colocou a mão sobre a minha, o toque gentil, mas firme. Não faça isso consigo mesma, Helenir. Você não tinha como saber. Ricardo enganou a todos, não apenas você. E quando você descobriu a verdade, você agiu. Isso é o que importa. As palavras dele ajudaram, mas a culpa não desapareceu completamente. Eu achei que nunca desapareceria. Seria um peso que eu carregaria para sempre, um lembrete constante para estar sempre vigilante, para sempre proteger aqueles que eu amo. E agora? Eu perguntei. Agora começa a parte difícil, Carlos respondeu. O processo legal pode ser longo, haverá testemunhos, audiências, talvez um julgamento. Mas estamos do lado da verdade e temos provas sólidas. Ricardo não vai escapar do que fez. Naquela manhã, tomei a decisão que mudaria o rumo da minha vida e da vida de Benício. Não voltaríamos para Ponta Grossa, pelo menos não para morar. Havia muitas lembranças lá, muita dor. Precisávamos de um novo começo, em um lugar onde ninguém nos conhecesse, onde pudéssemos reconstruir nossas vidas longe da sombra de Ricardo. Carlos me ajudou a encontrar um pequeno apartamento em Curitiba, não muito longe de onde ele estava lotado na época. Nos meses que se seguiram, enquanto o caso contra Ricardo seguia seu curso lento nos tribunais, nós iniciamos nossa nova vida. Consegui um emprego em uma loja de tecidos semelhante à que eu trabalhava antes, e lentamente, muito lentamente, começamos a curar nossas feridas. O processo legal foi exatamente como Carlos previu: longo, exaustivo, às vezes humilhante. Tive que reviver cada momento doloroso, responder a perguntas invasivas, encarar o olhar de Ricardo do outro lado do tribunal. Mas a prova era irrefutável. A gravação não deixava dúvidas sobre o que ele havia feito. Ricardo foi condenado, embora a sentença tenha sido mais leve do que eu esperava. Ele não foi para a prisão por muito tempo. O sistema judicial naquela época não tratava os maus-tratos a crianças com a seriedade que mereciam, mas foi o suficiente para garantir que ele ficasse longe de nós. E foi só então, quando tudo acabou, que eu compreendi totalmente a verdade. Ricardo nunca foi bom para mim por amor. Ele nunca me bateu, não porque me respeitasse, mas porque tinha pavor do que meu irmão, o policial, faria com ele se ousasse. Ele era um covarde e descontava toda a sua maldade no único ser indefeso da casa, meu filho. Essa revelação foi amarga, mas também libertadora. Permitiu-me cortar de vez os últimos fios de sentimento que ainda me ligavam àquele homem e seguir em frente com meu filho, com nossa nova vida. E assim começou nosso longo caminho para a cura em Curitiba, longe das sombras do passado, mas sempre protegida pelo homem que havia feito uma promessa a uma menina assustada muitos anos antes. Meu irmão Carlos, o protetor silencioso que cumpriu sua palavra até o fim. Os primeiros meses em Curitiba foram difíceis. Benício, mesmo tão pequeno, parecia carregar as marcas do que havia vivido. Acordava chorando durante a noite, tremia quando qualquer homem se aproximava dele, e demorou um bom tempo até que se sentisse confortável na banheira novamente. Cada reação dele era como uma faca no meu coração, um lembrete constante de que eu não o havia protegido como deveria. Vivíamos em um pequeno apartamento, de apenas um quarto e sala, mas era nosso refúgio. As paredes amareladas, o piso de madeira que rangia, a janela que não fechava direito quando chovia, tudo aquilo, por mais simples que fosse, representava nossa liberdade, nosso novo começo. Carlos nos visitava sempre que podia.
trazia presentes para Benício, ajudava nas despesas quando o dinheiro estava apertado e me dava o apoio emocional de que eu tanto precisava. Sem ele, não sei se teríamos conseguido recomeçar. Um dia de cada vez, Elenir. Ele me dizia quando me via desanimada. Você é mais forte do que pensa. Ricardo, cumprindo sua curta sentença, tentou fazer contato várias vezes. Cartas, recados por meio de conhecidos em comum. Sempre com o mesmo discurso de que estava arrependido, que tinha mudado, que merecia uma segunda chance. Eu nunca respondi. Para mim, ele havia morrido no momento em que vi aquela gravação. O tempo passou. Benício começou a andar, a falar, a desenvolver sua personalidade. Era um menino doce, sensível, com um sorriso que iluminava o ambiente. Às vezes, quando eu o olhava brincando, era difícil acreditar no que havia acontecido, no quão perto estivemos de perder tudo. A virada em nossas vidas não veio de repente, como um raio, mas gradualmente, como o sol nascendo após uma longa noite escura. Eram pequenas mudanças, pequenas vitórias, que pouco a pouco construíram nossa nova realidade. O primeiro grande passo foi quando consegui uma promoção na loja de tecidos onde eu trabalhava. De simples atendente, passei a ser a gerente do setor de costura e bordado. O salário melhor nos permitiu mudar para um apartamento maior, em um bairro mais bonito de Curitiba. Benício ganhou seu próprio quarto, decorado com carrinhos e estrelas no teto. Coisas simples, mas que significavam tanto para nós. Comecei a fazer um curso noturno de administração na escola técnica da cidade. Benício ficava com uma vizinha, Dona Elizabeth, uma senhora viúva que o tratava como um neto. Estudar depois de tantos anos não foi fácil, mas cada página virada, cada prova concluída era um passo para longe do passado, em direção a um futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Foi durante esse curso que conheci Lourenço, um professor de contabilidade. Ele era viúvo, alguns anos mais velho que eu, com um jeito calmo e paciente que logo cativou Benício. Nossa amizade começou lentamente, com conversas depois das aulas, cafés ocasionais para discutir projetos. Demorei muito para confiar, para permitir que qualquer homem se aproximasse de mim ou do meu filho novamente. Um dia, Lourenço me convidou para jantar. Hesitei por dias antes de finalmente aceitar. Eu não sabia se estava pronta para isso, se um dia estaria. Antes do encontro, fui visitar Carlos. O que você acha? Perguntei, nervosa. Estou cometendo um erro? Meu irmão pensou por um momento. Eu não posso responder isso por você, Elenir, mas posso te dizer que Lourenço parece ser um homem decente. E você merece ser feliz. Tenho medo, confessei. Não por mim, mas pelo Benício. E se eu estiver errada de novo? E se eu não souber julgar o caráter de um homem? Carlos pegou minhas mãos nas dele. Você não é a mesma pessoa que conheceu Ricardo. Agora você sabe o que procurar. Você sabe quando algo não está certo. Além disso, ele acrescentou com um meio sorriso. Eu chequei os antecedentes de Lourenço. Está limpo. Aquilo me fez rir, e a risada foi como um alívio depois de tanta tensão. É claro que Carlos teria investigado Lourenço. Era da natureza dele proteger, garantir que estivéssemos seguras. O jantar aconteceu em um pequeno restaurante no centro de Curitiba. Foi uma noite agradável, sem pressões ou expectativas. Lourenço era um bom ouvinte, tinha um senso de humor sutil e não fazia perguntas invasivas sobre o meu passado. Quando me deixou em casa, limitou-se a um beijo no rosto e à esperança de que nos veríamos novamente. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com respeito aos meus limites e aos de Benício. Lourenço nunca tentou substituir a figura paterna. Ele sabia que aquele era um território delicado. Em vez disso, construiu sua própria relação com meu filho, baseada na confiança mútua e em interesses compartilhados. Ele o ajudava com a lição de casa, ensinava-o a jogar xadrez, levava-o para pescar no rio nos fins de semana.
Carlos, sempre vigilante, observava essa aproximação com olhos atentos, mas até ele acabou se rendendo à bondade genuína de Lourenço. Acho que desta vez você acertou, ele me disse depois de um churrasco de família em que Lourenço tinha participado. A virada definitiva aconteceu 2 anos depois de conhecer Lourenço. Ricardo havia cumprido sua sentença e estava livre. Fiquei sabendo por meio de conhecidos que ele havia retornado a Ponta Grossa e estava tentando retomar sua vida. Essa notícia me deixou ansiosa, com medo de que ele tentasse nos encontrar, de se aproximar de Benício. Uma noite, Lourenço percebeu minha inquietação. Estávamos sentados na sacada do apartamento. Benício já estava dormindo. O que está acontecendo, Helenir? Ele perguntou. Você parece distante ultimamente. Eu hesitei. Eu nunca tinha contado a história inteira a ele. Apenas fragmentos, o suficiente para que ele entendesse que eu estava separada e que havia tido problemas no passado. Lourenço nunca pressionou por mais detalhes, respeitando meu silêncio. Mas naquela noite, algo dentro de mim disse que era hora de compartilhar tudo. E assim eu fiz. Contei-lhe sobre Ricardo, sobre os banhos, sobre as marcas no corpo de Benício. Contei sobre a câmera, sobre a fuga noturna para a delegacia, sobre o processo judicial. Enquanto eu falava, as lágrimas fluíam livremente pelo meu rosto. Mas havia também um estranho alívio em compartilhar aquele fardo. Lourenço ouviu em silêncio, o rosto passando por várias emoções: choque, raiva, tristeza. Quando eu terminei, ele apenas pegou minha mão e a apertou gentilmente. Obrigado por confiar em mim para isso, ele disse. Deve ter sido muito difícil. Não havia julgamento em sua voz, nem pena excessiva ou promessas vazias de que tudo ficaria bem. Apenas compreensão e respeito pelo que Benício e eu havíamos passado. Estou preocupada, confessei. Agora que ele está livre, tenho medo que ele tente nos encontrar. Lourenço ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando cuidadosamente suas próximas palavras. Helenir, ele finalmente disse, você não está sozinha nisso. Eu estou aqui. Seu irmão está aqui. E há medidas legais que podemos tomar para garantir sua segurança e a de Benício. Na manhã seguinte, fomos juntos a um advogado. Com a ajuda dele, conseguimos uma ordem de restrição permanente contra Ricardo. Ele não podia se aproximar de nós, nos contatar de forma alguma ou sequer frequentar os mesmos lugares que costumávamos ir. Foi também nesse período que Lourenço me fez uma proposta que mudaria nossas vidas mais uma vez. Estou pensando em abrir meu próprio escritório de contabilidade, ele disse. E eu gostaria que você fosse minha sócia. Fiquei surpresa. Eu? Mas eu nem terminei o curso ainda. Helenir, você tem um talento natural para a administração e tem experiência prática gerenciando o departamento da loja. O diploma virá, mas seu conhecimento já está aí. Era uma proposta assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Significava deixar o emprego seguro na loja, arriscar nossas economias em um novo negócio, confiar que daria certo. Mas também significava independência, crescimento, a chance de construir algo nosso. Conversei com Carlos, que havia sido promovido a tenente e agora trabalhava em uma unidade especial da polícia em Curitiba. Ele me apoiou totalmente. Será bom para você, Helenir, e para Benício também, ver a mãe dele construindo algo do zero. E assim, demos mais um passo em nossa jornada de reconstrução. O escritório começou pequeno, em uma sala alugada no centro. Lourenço cuidava da parte técnica da contabilidade, enquanto eu gerenciava o dia a dia, lidava com os clientes, organizava os processos. Foi um trabalho duro. Houve dias difíceis, noites de preocupação com contas a pagar, momentos de dúvida, mas também houve vitórias. Cada novo cliente, cada balanço fechado com sucesso, cada elogio recebido era uma confirmação de que estávamos no caminho certo.
Benício, agora com 7 anos, observava tudo com olhos curiosos. Às vezes, depois da escola, ele vinha para o escritório e fazia a lição de casa em uma pequena mesa que colocamos especialmente para ele. Ele gostava de ajudar com pequenas tarefas, grampeando documentos, organizando pastas, atendendo o telefone ocasionalmente. Era um menino inteligente, responsável além dos seus anos, e uma fonte constante de orgulho. 1 ano depois de abrir o escritório, Lourenço me pediu em casamento. Foi um pedido simples, durante um piquenique no parque, com Benício jogando bola por perto. Não houve anel caro ou grandes gestos, apenas palavras sinceras sobre construir uma vida juntos. Antes de responder, conversei com Benício. Ele tinha o direito de dar sua opinião, de expressar seus sentimentos sobre ter um novo pai. O que você acha do tio Lourenço? Perguntei, tentando manter a conversa casual. Benício pensou por um momento, com aquela seriedade que às vezes me surpreendia em alguém tão jovem. Ele é legal, ele finalmente respondeu. Ele nunca grita, nem mesmo quando eu erro no xadrez. E ele faz você rir, mãe. Aquelas palavras simples, vindas de uma criança que havia visto o pior lado da paternidade, foram o maior aval que eu poderia receber. Eu aceitei a proposta de Lourenço e nos casamos em uma pequena cerimônia, apenas com a família e amigos mais próximos. Carlos foi nosso padrinho e Benício levou as alianças com imenso orgulho. Nossa vida começou a tomar forma, a ganhar solidez. O escritório prosperou. Expandimos para um espaço maior, contratamos ajuda. Compramos uma casa em um bairro residencial de Curitiba, com um quintal onde Benício podia brincar e um espaço para um jardim que logo se tornou minha paixão. Foi nessa casa que recebemos a notícia que fecharia definitivamente um capítulo do nosso passado. Ricardo havia se mudado para a Bahia para trabalhar em um banco lá. Ele estava longe, não representava mais uma ameaça. Podíamos finalmente respirar sem o peso constante do medo. A libertação completa, no entanto, veio de um lugar inesperado. Benício, agora com 10 anos, começou a fazer perguntas sobre seu pai biológico. Eram perguntas naturais para uma criança daquela idade, mas que me enchiam de ansiedade. Como explicar a verdade sem traumatizá-lo novamente? Como falar sobre o homem que o havia machucado quando ele era apenas um bebê indefeso? Carlos, sempre meu porto seguro nas tempestades emocionais, me aconselhou: seja honesta, mas na medida certa para a idade. Ele tem o direito de saber, Elenir, e é melhor que venha de você do que de outra pessoa. Com a ajuda de uma psicóloga infantil, abordei o assunto gradualmente. Não entrei em detalhes gráficos, mas deixei claro que o pai biológico dele o havia machucado quando bebê, e por isso ele não fazia mais parte de nossas vidas. Benício absorveu a informação com uma maturidade surpreendente. Fez perguntas, expressou confusão e tristeza, mas também uma compreensão precoce. É por isso que nos mudamos para cá? Ele perguntou. Sim, eu respondi, para recomeçar em um lugar seguro. Ele ficou em silêncio por um momento pensativo. O tio Carlos ajudou, não foi? Por isso ele está sempre por perto. Sim, meu filho. Seu tio Carlos foi nosso protetor. Ele sempre cumpriu a promessa que me fez quando éramos crianças, de que nunca deixaria nada de ruim acontecer comigo. Benício assentiu, como se encaixando as peças de um quebra-cabeça. E o Lourenço? Ele é diferente, não é? Ele nunca vai me machucar. Nunca, eu afirmei, com a certeza que só o tempo e a convivência podem dar. Ele te ama como um filho. Aquela conversa, por mais difícil que tenha sido, trouxe uma nova camada de cura para nossas vidas. Foi como se, ao trazer o passado à luz, tivéssemos finalmente removido o poder dele sobre nós. Benício começou a chamar Lourenço de pai. Primeiro hesitante, depois com uma naturalidade crescente, e Lourenço, com lágrimas nos olhos na primeira vez que ouviu, o abraçou com todo o amor que um pai pode ter.
Nossa história de superação não foi construída em um único momento dramático, mas em milhares de pequenos passos corajosos ao longo dos anos. Foi na decisão de instalar uma câmera naquela noite distante, sim, mas também em cada manhã que eu me levantei, cuidei do meu filho e segui em frente. Foi no apoio inabalável do meu irmão, na gentileza paciente de Lourenço, na incrível resiliência de Benício. E enquanto eu observava nossa família reunida ao redor da mesa de jantar, Benício contando animadamente sobre um projeto escolar, Lourenço ouvindo com atenção genuína, eu mesma participando com uma liberdade que pensei que nunca mais teria. Eu sabia que a virada era completa. Não éramos mais definidos pelo que havíamos sobrevivido, mas pelo que havíamos construído a partir das ruínas. A jornada de vítima a sobrevivente e de sobrevivente a construtora de uma nova vida foi longa e muitas vezes dolorosa, mas cada passo valeu a pena, pois nos trouxe até aqui, para a paz que finalmente encontramos, para a família que criamos, para o amor em que aprendemos a confiar novamente. Hoje, aos 73 anos, minha vida em Curitiba é um testemunho de que há sempre esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Minha casinha, que fica em um bairro tranquilo perto do centro, é meu refúgio e minha alegria. Não é luxuosa, mas tem tudo o que preciso: um jardim florido na frente, uma cozinha aconchegante onde faço minhas guloseimas e uma varanda onde tomo meu café todas as manhãs. Como lhes disse, Lourenço faleceu há 5 anos de um ataque cardíaco fulminante. Foi uma perda dolorosa após quase 4 décadas de um casamento feliz e pacífico. Às vezes, quando estou preparando meu café, ainda espero ouvir os passos dele na cozinha, seu jeito calmo de dizer: Bom dia, querida. Mas a vida continua, e eu levo comigo as boas lembranças, o amor que compartilhamos, os anos de verdadeira companheirismo. Benício, meu menino, que agora é um homem de 49 anos, mora em Florianópolis com sua esposa Júlia e meus 2 netos, Theo, 17, e Lara, 15. Ele se formou em Direito e trabalha defendendo crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Eu acho que as experiências da infância dele, mesmo aquelas das quais ele não se lembra conscientemente, moldaram seu desejo de proteger aqueles que não podem se defender. É um imenso orgulho ver o homem que ele se tornou: honesto, amoroso, um pai presente e dedicado. Quando observo o relacionamento dele com os filhos, o cuidado e o respeito com que os trata, eu sei que conseguimos quebrar o ciclo. O passado doloroso não se repetiu. Em vez disso, transformou-se em uma força para o bem. Meus netos vêm me visitar quase todos os fins de semana. Theo é um adolescente quieto e estudioso, que gosta de me ajudar no jardim e ouvir minhas histórias sobre os velhos tempos, como ele diz. Lara é um pequeno furacão de energia, sempre planejando algo, sempre com 1000 ideias. Ela me ensina a usar meu celular e ri das minhas dificuldades com a tecnologia, mas tem uma paciência infinita para me explicar tudo de novo. Meus dias têm uma rotina simples e agradável. Acordo cedo, preparo meu café e vou para a varanda ver o nascer do sol. Depois, cuido do jardim. Tenho um orgulho especial das minhas dália e girassóis, que se voltam para o sol como pequenos adoradores da luz. Nas manhãs de terça e quinta-feira, vou ao grupo de artesanato da igreja do bairro, onde fazemos itens para bazares de caridade. Foi lá que retomei o crochê, uma habilidade que aprendi com minha mãe e que agora me dá tanto prazer e tranquilidade. À tarde, quando não estou fazendo crochê para vender na feira ou para dar de presente a alguém, gosto de cozinhar. Faço doces e bolos usando as receitas da minha mãe, algumas tão antigas que estão amareladas pelo tempo. O cheiro de canela e cravo enchendo a casa me traz de volta à minha infância em Ponta Grossa, aos bons momentos antes de tudo o que aconteceu. Carlos, meu querido irmão e protetor, se aposentou da polícia como capitão. Ele mora a apenas algumas quadras daqui e me visita quase diariamente. Aos 77 anos,
Ele ainda mantém a postura reta e o olhar atento de um policial, mas seus olhos ficaram mais suaves com o tempo. Ele nunca se casou. Ele diz que a missão dele na vida foi cuidar da irmã caçula e do sobrinho, e que isso ocupou todo o coração dele. Eu não acredito nisso, claro. Eu acho que o trabalho dele na polícia, especialmente depois que foi transferido para uma unidade que lidava com crimes contra crianças, absorveu tanto dele que não sobrou espaço para construir sua própria família. Mas ele nunca reclama. Ele diz que é feliz com as escolhas que fez, com o impacto que teve na vida de tantas famílias ao longo de sua carreira. Quando Carlos vem visitar, sentamos na varanda, tomamos café e conversamos sobre tudo e nada. Às vezes, lembramos da nossa infância, dos nossos pais, dos nossos irmãos, das brincadeiras simples daquela época. Rimos das travessuras que fazíamos, das vezes em que ele me defendeu dos valentões na escola. Outras vezes, falamos sobre o presente, os netos, o jardim, as notícias do bairro. E raramente, muito raramente, falamos sobre aqueles dias difíceis que enfrentamos juntos. Ricardo se tornou um fantasma distante em nossas vidas. Soubemos muitos anos atrás que ele se casou novamente na Bahia, teve outros filhos. Eu não sei se ele mudou, se encontrou alguma redenção. Não é algo que me preocupe mais. Eu aprendi que não posso controlar as ações dos outros, apenas as minhas. E eu escolhi seguir em frente, sem o peso do ódio ou da amargura. As marcas daquele tempo ainda estão em mim. Claro, há momentos em que um barulho repentino me assusta. Quando uma porta fechando com força me faz pular. Às vezes, quando vejo casos de crianças maltratadas na televisão, eu sinto aquela velha dor ressurgir. Mas eu não deixo essas marcas me definirem ou limitarem minha capacidade de sentir alegria. Uma das maiores bênçãos dos últimos anos foi me reconectar com a comunidade. Por muito tempo, depois dos eventos com Ricardo, eu vivi isolada, com medo de confiar, de me abrir a novas amizades. Mas aos poucos, especialmente depois que os netos nasceram e eu me mudei para esta casa, comecei a me envolver mais com os vizinhos, com o grupo da igreja, com as senhoras da feira onde vendo meus crochês. Dona Irene, minha vizinha de 81 anos, se tornou uma querida amiga. Ela vive sozinha como eu, e trocamos pequenas refeições pela cerca que separa nossas casas. Ela faz um bolo de carne com molho que é delicioso, e eu retribuo com meu bolo de laranja com calda. Aos domingos à tarde, quando nenhuma de nós tem visita da família, jogamos cartas na minha varanda, apostando moedas que nunca cobramos uma da outra. Seu Haroldo, um senhor viúvo de 75 anos que vende verduras na feira, sempre reserva as melhores cenouras e beterrabas para mim. Para você fazer aquela sopa que alimenta a alma, ele diz com um sorriso gentil. Não é romance. Somos apenas dois idosos que encontraram conforto na amizade, no carinho mútuo que pessoas da nossa idade entendem tão bem. As crianças da vizinhança gostam de passar na minha casa depois da escola para buscar biscoitos caseiros. Elas se sentam nos degraus da varanda, me contam sobre o dia delas, sobre as professoras e os colegas. Eu escuto cada história com atenção, sabendo o quão importante é para uma criança sentir que sua voz importa, que alguém se interessa pelo que ela tem a dizer. Olhando para trás, eu vejo o quão longa foi a jornada que me trouxe até aqui. Da menina sonhadora de Ponta Grossa à idosa tranquila de Curitiba, eu passei por vales escuros e montanhas luminosas. Eu conheci o pior da crueldade humana, mas também a mais pura bondade. Eu aprendi que a vida não nos dá garantias, apenas possibilidades, e que cabe a nós escolher o que fazer com elas. Se há uma lição que eu gostaria de deixar para aqueles que me ouvem, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Eu tive que reinventar minha vida aos 24 anos, como mãe solteira, de um bebê traumatizado em uma nova cidade sem dinheiro ou perspectivas claras. Foi assustador e muitas vezes eu pensei que não conseguiria. Mas cada pequeno passo, cada pequena vitória, me levou um pouco mais para longe do abismo. Hoje,
Quando acordo e vejo os pássaros no jardim que plantei com minhas próprias mãos, quando recebo os abraços apertados dos meus netos, quando sinto o cheiro do bolo assando no forno, eu sei que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo valeu a pena para chegar até aqui. A vida me ensinou que nossa história não é definida pelos momentos em que caímos, mas por como nos levantamos depois. Que a força mais poderosa não é a que destrói, mas a que reconstrói. E que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma luz. Às vezes, é apenas uma pequena chama de esperança dentro de nós. Mas se a protegermos e a alimentarmos, ela pode crescer e iluminar não apenas o nosso caminho, mas também o de outros que precisam encontrar uma saída da escuridão. Foi assim que eu sobrevivi. Foi assim que eu venci. E é assim que eu vivo hoje. Grata por cada manhã, por cada xícara de café na varanda, por cada flor que floresce no meu jardim. Grata por ter tido a chance de ver meu filho crescer em segurança, de conhecer meus netos, de experimentar um amor verdadeiro e generoso com Lourenço, e principalmente grata por ter aprendido que não importa o quão quebrados estejamos, é sempre possível juntar os pedaços e construir algo novo e bonito com eles. Meus queridos espectadores que me acompanharam até este ponto, eu compartilhei com vocês uma das histórias mais difíceis da minha vida, mostrando cicatrizes que eu muitas vezes escondo até de mim mesma. Se você está vivendo em uma situação de abuso, saiba que você não está sozinho. Pode parecer que ninguém vai acreditar em você, que não há saída. Eu me senti assim também. Mas há pessoas dispostas a ajudar. Há caminhos para a liberdade. O abuso nunca é culpa da vítima. A única pessoa responsável é o agressor. Os sinais são muitas vezes sutis, e o agressor trabalha ativamente para escondê-los. Ricardo mantinha uma imagem pública perfeita. Somente nos momentos mais privados, sua verdadeira natureza se revelava. Quando suspeitamos que algo está errado, tentamos negar, porque a verdade é muito dolorosa. Mas chega um momento em que não podemos mais fugir. Para mim, foi quando ouvi aqueles sons pelo rádio e vi as marcas no corpo do meu filho. Se você está em busca de coragem, você não precisa fazer tudo de uma vez. Pequenos passos são importantes. Juntar dinheiro aos poucos, fazer um plano, buscar apoio. Quando eu fugi naquela noite com meu bebê, eu tinha apenas o essencial e a certeza de que meu irmão estaria lá. Foi o suficiente para começar. Não subestime o poder de um único aliado confiável. Para mim foi Carlos. Para você pode ser um familiar, amigo, vizinho ou profissional. Se você não tem esse apoio por perto, há organizações em todo o estado dedicadas a ajudar vítimas de abuso. O caminho da recuperação não é linear. Há altos e baixos, dias bons e ruins. A cura vem de muitas formas. Para mim, veio através do trabalho, através da criação do meu filho, através do amor de Lourenço e através da comunidade que construí. Também veio de quebrar o silêncio e compartilhar minha história. Hoje, aos 73 anos, eu sou mais forte do que o trauma que sofri. Eu escolhi não deixar que ele definisse minha vida. Quando vejo Benício com seus próprios filhos, tratando-os com amor e respeito, eu sei que quebramos o ciclo do abuso. Esta é a nossa maior vitória. Se você viveu algo parecido, saiba disto. É possível reconstruir, não importa o quão quebrado você se sinta. Não será fácil nem rápido, mas é possível. Da menina assustada de Ponta Grossa à avó serena de Curitiba, eu sobrevivi a tempestades que pensei que iriam me destruir. E se você conhece alguém que possa estar sofrendo abuso, esteja presente. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. O abuso prospera no silêncio. Quando quebramos esse silêncio, desfazemos seu poder sobre nós. Meus queridos espectadores, se minhas palavras tocaram o seu coração, por favor, se inscrevam no canal e apertem aquele sininho de notificação.
Cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir que há esperança. Também deixe um comentário com a palavra proteção para que eu saiba que você chegou ao final desta história difícil. Faça isso agora. Não espere. Cada pessoa que alcançamos pode significar uma família salva, uma criança protegida, uma vida transformada. Que Deus abençoe e proteja a todos. Até o nosso próximo encontro com mais histórias desta avó, que aprendeu que a vida sempre nos oferece uma nova chance de florescer.